Muito boa tarde a você que está conosco, que nos encontra, que carinhosamente, afetuosamente vem viver conosco essa experiência de afeto, essa experiência de encontro, essa experiência de convívio, mesmo que virtual, não é? Mesmo que nessa distância física, nesse afastamento físico, mas numa conexão que é uma conexão espiritual, que é uma conexão de amizade, que é uma conexão de mentes, que é uma conexão de pessoas, que é uma conexão de espíritos, né? Ainda que a distância geográfica, física, ainda que o afastamento nos coloque aí em distância, a distância uns dos outros, nós continuamos conectados, nós continuamos irmanados, nós continuamos nos nossos processos, nos nossos projetos, nesse nosso encontro, né? Nesse nosso encontro tão característico, né? Tão cheio de amorosidade como é o nosso encontro da sexta-feira, o nosso encontro da palestra de sexta-feira, do nosso trabalho de sexta-feira. Nós continuamos trabalhando, né? Nós continuamos trabalhando, o Pai continua trabalhando, a espiritualidade amiga continua trabalhando, e nós aqui, companheiros de jornada, parceiros de jornada, continuamos trabalhando também. Peço licença aí para entrar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos seus espaços de convívio, nos espaços da sua intimidade, para compartilhar uma mensagem, compartilhar uma reflexão, né? O nosso tema de hoje é Carta Paterna. Nós vamos ler essa carta, nós vamos conversar sobre essa carta, nós vamos refletir sobre essa carta, e nós vamos ver quais são os convites, quais são os apelos que essa carta faz a nós, faz em nós, né? Carta paterna. Já vou deixando você aí refletindo sobre as expectativas que esse próprio título traz, que esse próprio título sugere. Eu sempre digo que quando nós nos encontramos para uma conversa como essa, quando nós nos encontramos para uma palestra, para uma conversa dessa natureza, para um bate-papo dessa natureza, né? A palestra ela já começou a acontecer, né? Ela já está acontecendo desde que nós começamos a pensar sobre ela, desde que você admitiu a possibilidade de estar comigo aqui, desde que você viu o card de divulgação, desde que você viu o tema, desde que você ouviu alguém falar sobre isso, desde que você recebeu o link para isso, não é? Ou desde que no YouTube, a TV Harmonia notificou você aí de que o evento estava para acontecer, o evento já estava acontecendo. Por quê? Porque já aconteceram em você certamente expectativas, já aconteceram em você certamente reflexões, já aconteceram aí em você certamente, né, experiências relacionadas à sua memória, relacionadas a isso, né? A sua memória, a sua relação com o tema, a sua relação com as palavras, né, que dão título a essa nossa conversa. Então, vai reunindo tudo isso, né? Vai chamando as pessoas, vai se achegando, vá se juntando a nós, porque é tempo de nós estarmos juntos, é tempo de nós estarmos reunidos e é tempo de nós estarmos fazendo exatamente aquilo que nós estamos fazendo aqui. Pedindo aos espíritos amigos, né, aqueles que estão sempre conosco, a espiritualidade amiga, as pessoas da nossa companhia, que se acheguem também ainda mais, né? Nós os convidamos a estarem conosco ainda mais. E ao Mestre Jesus, o nosso grande amigo, né? Ao Mestre Jesus, o nosso companheiro de jornada, o nosso parceiro, né? Nos desafios, nos embates, nas novidades, nas motivações que a experiência da vida vai trazendo para nós, o nosso amigo Jesus, que ele também, neste tempo diferente, o tempo em que estamos juntos é um tempo diferente, que o Mestre Jesus também esteja conosco, nos visitando, nos acolhendo, nos aconchegando no seu abraço tão carinhoso, no seu abraço tão acolhedor, né? Nos aconchegando nesse acolhimento que ele é. Estamos em prece porque estamos nos colocando, todos nós, juntos, diante desse mesmo propósito. Dizemos que assim seja, porque assim é, porque assim já é. Estamos aqui juntos e assim vamos permanecer. Mesmo quando o tempo da conversa acabar, que nós tenhamos esta sensação, esta percepção, este entendimento de que nós continuamos juntos uns com os outros,
continuamos juntos, né? E aí continuamos próximos, continuamos atentos àquilo que a espiritualidade amiga vem nos sugerindo, vem nos inspirando, né? E, é claro, continuamos juntos e permanecemos juntos ao que a companhia amorosa do Mestre Jesus, do nosso amigo Jesus. Então, estejamos sempre em estado de prece. Vivamos em estado de prece. Sejamos esse assim seja o tempo todo, né? Cotidianamente, mesmo quando a prece terminar, mesmo quando a prece acabar, né? Então, quando nós fazemos isso, nós nos lembramos de que nós estamos muito bem acompanhados. Eu já queria começar essa conversa dizendo isso para você. Você está muito bem acompanhado. Você está muito bem acompanhada. Perceba, você está muito bem acompanhada e muito bem acompanhado. E é assim que nós vamos conversar. Nós vamos começar essa nossa conversa de hoje assim. E é assim que nós vamos conversar o tempo todo. Nesta certeza, nesta sensação, nesta experiência, nesta vivência desse estado constante de prece, porque estamos atentos e atentas a esse estado constante de quem anda muito bem acompanhado e muito bem acompanhada. Acompanhados e acompanhadas do Pai, né? O Pai com aqui uma experiência de cuidado, uma experiência de amparo, uma experiência de atenção, uma experiência de aconselhamento, uma experiência de percepção, né? Uma experiência de percepção do que anda acontecendo à nossa volta, do que anda acontecendo conosco. Interessante que nós temos uma memória, especialmente isso é fruto aí da nossa tradição cultural, nós temos uma memória de associação de Deus, né? A partir da figura do masculino, a partir da figura de um pai, né? A partir de uma figura singular. Nós sabemos que isso é muito localizado, isso é geograficamente situado, né? Essa percepção de Deus ela é geográfica e historicamente situada. Nós somos produto de um percurso histórico, né? Nós estamos situados num espaço geográfico que normalmente faz essa vinculação. O próprio Jesus chamou a Deus de Pai, né? Se dirigiu a Deus como Pai, o que naquele momento já deve ter sido uma treta, uma confusão danada, né? Admitir aí esse paterno. A gente entende, inclusive, que, né, naquele momento não poderia ser de outro modo, mas já foi muito impactante, né? Aí depois vem o Consolador prometido, né? E aí vem lá o Espiritismo, vem aí o Livro dos Espíritos, vem Kardec, vem aquela turma toda para dizer, olha, Deus é uma causa, né? Inteligência suprema, causa primeira, causa primária de todas as coisas, né? Você já tem aí uma experiência de uma percepção de Deus que não está mais limitada a uma antropomorfização, a um masculino, né? A uma figura humana. Quer dizer, a gente vai, na trajetória da gente, se relacionando com essas diferentes experiências de Deus, né? Nessas diferentes percepções de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Se você quiser admitir que essa carta paterna, né, é uma carta que Deus escreveu para você, tudo bem. Se você quiser acolher essa carta paterna como uma carta da divindade, tudo bem. Mas você também pode acolher essa carta paterna e o paterno, né, com uma dimensão, com uma experiência, né, o paterno com uma função, e a gente, né, que convive aqui no Centro Espírita Harmonia, a gente já entende que, do ponto de vista psicológico, psíquico, né, esse paterno é muito mais uma função, é muito mais uma experiência, né, de uma natureza psicológica, de uma natureza psíquica, do que necessariamente uma figura material, enfim. Mas esta carta chega a você como a carta de alguma instância que observa você, né? Mas observa você não na perspectiva de julgar, sabe aquela história do olho que tudo vê, que está, né? A gente tem muito essa memória, não sei se você tem essa memória, mas a gente tem muito essa memória, né? Desse papai do céu que está olhando, que está à espreita, né? Me lembra aí da experiência, né, do trovão, né? O trovão como manifestação da divindade, manifestação dessa divindade que é o papai do céu, e desse papai do céu, então, você fez alguma coisa
que você não deveria, né? E a gente está psiquicamente o tempo todo aí tentando entender que coisa foi essa que a gente fez, porque qualquer manifestação dessa divindade aí é uma manifestação, olha, tem um negócio aí, né? Mas não é muito nesse sentido, não, tá? Não é esse pai raivoso, não é esse pai que está à espreita, calculando, medindo todas essas falas. Não, é um pai que quer conversar com você, né? É alguém que chama você para uma conversa, é alguém que chama você para um ajuste, é alguém que chama você para um bate-papo, é alguém que chama você para uma reflexão. Então, esta carta paterna chega a você nesta tarde, quase noite, né? Ou você que está vendo depois, você que não está na nossa estreia, né? Para usar a linguagem do próprio YouTube aqui, mas essa carta, ela chega como assim, olha, vamos conversar, vamos bater um papo, né? Vamos trocar uma ideia, vamos dar aqui uma olhada no que está acontecendo, vamos dar uma olhada nesse comportamento. Então, esse pai, ele chega muito como um observador, né? Esse pai, ele chega muito como um mecanismo que chama você a olhar, convida você a olhar para alguns aspectos que, por algum motivo, né? Não sei, talvez você não esteja percebendo, talvez você não esteja vendo, né? E aí é mesmo um ajuste de rotas, né? Essa carta, ela chega, ela se endereça a você a partir de um certo interesse, a partir de uma certa intencionalidade. A carta que nós vamos ler, ela nem li a carta ainda, né? A carta que nós vamos ler, ela trata de uma experiência assim, de um pai, né, que está numa instância de quem observa a maneira como um filho, a maneira como o indivíduo se relaciona com outro sujeito, né? O outro sujeito aí que apresenta algumas fragilidades. Então, esse pai, ele chega como quem diz, olha, presta atenção nisso, rapaz, dá uma olhada nesse negócio aqui, dá uma olhada nesse negócio aqui, dê uma olhada nesse negócio aqui para mim, veja aí o que você faz com isso, né? Veja o que você faz com isso. Então, quais são hoje, tá? Porque a gente não está fazendo essa conversa para ano que vem, a gente não está fazendo essa conversa para ano passado, a gente está conversando hoje, a gente está conversando agora. Nesse agora, existe aí com você algum convite interno, né, interior, alguma mobilização interior a ajustar uma determinada coisa que é da sua condução, que é do seu momento, né? Existe essa voz interior, que pode ser uma voz desse pai, ou de quem quer que você, né, considere que seja. Não é uma questão, a questão aqui não é muito essa, é porque na carta que a gente vai ler, a reflexão chega pela via da figura do pai, tá? É a carta paterna. Mas esse paterno aí dentro, né, que nem é o paterno aí, né, como esse paterno aí, essa voz interior que te convida a observar hoje, concretamente hoje. Eu sei que a gente tem muita coisa para resolver, e eu sei que a gente tem muita coisa para arrumar, eu sei. E a gente está aqui para isso, né? É a dinâmica da experiência que a gente está vivendo aqui. A gente está nessa aventura de existir exatamente para ir se percebendo, né? Para ir dando conta, eu gosto muito dessa expressão, né? Para ir dando conta de si. A gente está aqui, a dinâmica é essa, o movimento é esse, né? O jogo é esse, né? Perceba-se, vá avançando as fases, mas se perceba, se note, né? Se perceba, se olhe, né? Se olhe, né? Tem aquela história de que a gente pega da tradição popular, né? Aquelas músicas mais ressentidas assim, né? Nem olhou para mim, nem ligou para mim, né? Nem me notou. Tem um bocado de música assim, né? Nem sequer olhou para mim, já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, né? Nem sequer olhou para mim. É uma voz interior, né? Talvez o espírito conversando com o personagem aí, né? Nem olhou para mim, nem se olhou. Então, esse é o momento de a gente se olhar. Aliás, o que é a palestra, né? O que é essa conversa pública? O que é esse bate-papo? Se não o momento em que a gente parou, peraí que eu vou dar uma olhada aqui em umas coisas. Quais são as coisas nas quais você pode ou nas quais você precisa dar uma olhada? Mas eu quero falar das coisas de hoje. Eu não quero falar dos grandes projetos
do seu planejamento reencarnatório, supondo aí que haja, né? Então, não estou falando desses, não, estou falando do miudinho, estou falando do pequenininho, estou falando do jeito, estou falando da maneira como você trata as coisas pequenas, como você trata as coisas menores, como você trata as coisas cotidianas, como você trata as coisas prosaicas. Mas vamos embora ler a carta, né? Porque senão daqui a pouco eu estou aqui na fuga ao tema. E aí não é bom, né? Aí não é bom. Não é bom que a gente, pelo menos, não se coloque diante do objeto textual nesse caso, né? Que é o objeto que nos motiva a estar aqui. Carta paterna, tá? Carta paterna. Olha só. Vamos lá. Lá de Luz no Lar, né? Carta paterna. Meu filho, não tinhas razão em favor da cólera. O pai já chega, né? O pai já vai direto, né? O pai já vai sem grandes. Meu filho, não tinhas razão em favor da cólera. A carta é um gênero textual interessante, né? Porque ela pressupõe que, assim, você escreve uma carta por uma motivação, né? A carta não é um texto, não é um gênero textual artificial. Tudo bem que a gente não anda escrevendo tantas cartas hoje, né? Talvez até vocês já tenham feito muitas cartas de amor, né? O Fernando Pessoa, por exemplo, tem um texto muito conhecido, todas as cartas de amor são ridículas, né? As cartas de amor, se há amor, tem de ser ridículas e tal, enfim. Viajei aqui agora, desculpa, foi uma dispersão, mas é parte do processo da dispersão, tá? A carta, ela tem uma motivação. Uma carta de amor, né? Ela é escrita para dar conta de uma motivação. Há uma motivação para a escrita da carta. A carta não brota do nada. Do nada a carta aparece. Já ia cantar aqui uma música baixa astral, mas não é o contexto para isso. Vamos segurar as emoções. Então a carta, ela é uma resposta. A carta pressupõe uma interlocução. Eu estou escrevendo por quê? Eu estou escrevendo para quem? Então, muito provavelmente, essa carta ela nasce com uma experiência de retorno a alguma situação anterior. Meu filho, não tinhas razão em favor da cólera. Houve um episódio anterior. Pensar sobre os nossos episódios anteriores, né? Não sei se vocês escrevem cartas para vocês. Vocês escrevem cartas. A gente podia fazer uma tarefa de casa na palestra. Tarefa de casa não, porque todo mundo está em casa, né? A gente podia fazer uma tarefa de pós-palestra. Você podia escrever uma carta para você. Já fez essa experiência de escrever uma carta para você? Agora, pelo amor de Deus, é uma carta amorosa. Você podia fazer uma carta, o espírito que você é, podia fazer uma carta conversando com o personagem que você está vivendo. Ou o inverso. O personagem escrevendo uma carta para o espírito, né? Podia bater esse papo. Podia trocar essa ideia. Talvez até esse paterno aqui seja o espírito conversando com o personagem. Talvez seja isso. Essa instância, né? Essa instância que está lá diretamente colada à essência da criação de Deus, conversando aí. O espírito conversando com o Eduardo, né? Batendo um papo, chamando para bater um papo. Não, bora bater um papo aqui para a gente ver, né? Bora bater um papo aqui depois dessa sua palestra, né? O espírito que anima este corpo, o espírito que está usando esse personagem, né? Vamos bater um papo aqui? Olha, eu vi sua palestra, meu filho, né? Meu Eduardo, né? Meu personagem. Vamos ajustar aqui. A Adenauer tem falado muito sobre isso, por exemplo, a Adenauer Novaes, né? Eu fico viajando quando ele fala que teve um dia que ele chegou, resolveu conversar, né? O espírito batendo papo com a Adenauer. Para dar um exemplo disso, né? Para ajustar, olha, Adenauer, isso aqui você está se vindo, isso aqui você não está se vindo, nisso aqui você está me dando um trabalhozinho, nisso aqui você está correspondendo. Então, é um papo, né? A carta é um pouco esse papo, essa conversa. Veja aí com quem que você vai conversar. Agora, tem que conversar, bater um papo. Bater um papo sobre este momento. Bater um papo sobre... E é interessante que dentro de você, que em você estão os grandes interlocutores disso, né? O espírito que você é, conversando com esse personagem que você está ensinando, batendo um papo, trocando uma ideia. Aqui é a figura do pai, que diz assim, meu filho, não tinhas razão em favor da cólera. Vacilou.
vacilou. Vi perfeitamente quando o velhinho se aproximou para servir-te. Trazia um coração amoroso e atento, que não soubesse te compreender. Deste uma ordem que o pobrezinho não ouviu tão bem quanto desejavas. Repetiste-a e, porque novamente te perguntasse qualquer coisa, preferiste palavras feias que lhe feriram as fibras mais íntimas. Como foste injusto. É muito provavelmente um pai observando uma cena, né, de um filho, talvez ali maltratando um subordinado. Né? O filho dá uma ordem, o subordinado não escuta bem aí, né? Não escuta conforme, aí o filho, ó, na cólera, né? Cola no personagem, vai na cólera. E o pai está dizendo, como foste injusto, né? O pai, como esse observador. Só que aí é preciso que a gente entenda uma coisa, né? É muito importante que a gente veja qual é esse pai observador que a gente está nutrindo dentro da gente. Porque também, se esse pai observador dentro de nós é este indivíduo, essa instância, que anda nos espreitando, né? Só para jogar as coisas na nossa cara, sem a compreensão de que nós estamos em processo, pelo amor de Deus, né? Se esse pai aí dentro de você é um motorista profissional, especializado, né? Jogando na sua cara que você andou estacionando mal, sem compreender que você ainda é barbeiro, vamos aliar também com esse pai. Né? Vamos aliar também com esse pai, porque a gente é barbeiro na existência da dinâmica da vida, e a gente é meio barbeiro ainda, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Tá? Então, é preciso que a gente também faça aí uma certa ponderação que contemple, né? Não assim, voltando à imagem do barbeiro, né? Em que a gente não fique também usando essa condição de quem é barbeiro para continuar barbeiro, tem um limite aí, a gente acolhe o barbeiro que existe em nós, mas a gente está aí treinando para ver se a próxima baliza sai melhor, ok, e é claro que isso é uma figura, isso é uma imagem, pelo amor de Deus, né? Isso é menor do ponto de vista literal, mas equacionar esse barbeiro que entende que está aprendendo, mas que não se acomoda nas barbeiragens com esse motorista profissional que não entende que a gente está no processo. Você entende o que eu estou propondo? Porque senão também esse pai ele fica muito carrasco, né? Esse pai ele fica muito, olha, né, como foste injusto. Peraí, esse pai também, né, vamos fazendo esses tensionamentos dessa carta para ir trocando esses lugares. Quando nasceste, o antigo servidor já vencera muitos invernos e servira muita gente. Quem é você, menino? Você nem tinha nascido, né? Esse servidor aí, o nome é servidor que está colocado aqui, a gente não tem o nome do... Seria bom se tivesse o nome, vamos botar o nome, né? Que fica mais. Mas esse antigo servidor, rapaz, quem é você? Enfraqueceram-se-lhe os ouvidos ante as imperiosas determinações alheias. Nunca refletiste na neblina que ele enevoa o olhar? Adquiriu-a trabalhando à noite, enquanto dormias despreocupado. Sabes por que traz ele as pernas trêmulas? Devorou muitas léguas a pé, solucionando problemas dos outros. Irritas-te quando se demora a movimentar-se a teu mando, contudo exiges um automóvel para a viagem de 2 quilômetros. Olha como... Aí o pai está colocando, olha, meu filho, as pessoas, muitas vezes, não dão o que nós queremos que elas deem, porque elas não podem dar. Né? Ou porque já deram. Aqui a gente também tem um lugar a gente pensar um pouquinho no lugar da inutilidade. Não que esse servidor ele seja inútil, mas para a gente pensar esse lugar da inutilidade. Né? Para você pensar o lugar que você dá àqueles sujeitos que já ofereceram certas benesses na convivência com você, mas que hoje não podem oferecer mais. E não podem oferecer mais por algumas razões. Como é que anda o seu nível de paciência para caminhar com quem não anda tão rapidamente com você? Como é que anda? Aí já é um convite para a gente refletir também, né? A gente está falando muito sobre família, sobre luz no lar, né? Os temas, eles trazem muito essa coisa da experiência familiar, do convívio com os nossos.
Como é que anda a nossa condição de quem precisa ir devagar, porque o outro já não pode ir no nosso passo, embora já tenha ido, mesmo antes de nós nascermos. Sendo muito prático agora, muito direto, muito imediato, como é que você tem lidado com as pessoas da sua casa que não conseguem dar para você aquilo que você gostaria que elas dessem? Ou, por exemplo, inclusive do ponto de vista físico, como é que anda a sua paciência para esperar que o outro tenha um tempo, para esperar que o outro, por exemplo, né, vai à farmácia com você, e indo à farmácia com você, talvez ele demande da pessoa que está no atendimento no balcão um tempo muito maior do que as outras pessoas demandariam. Como é que fica você entre o acolhimento, a compreensão do tempo daquele que precisa de mais tempo e o constrangimento, porque a fila precisa andar? A fila dos que estão lá atrás, que estão apressados, e olhando para você, meio que dizendo, vamos, vamos. Talvez esse observador, esse pai, também direcione o nosso olhar para esse aspecto da maneira como nós estamos lidando com as fraquezas dos outros, com as limitações dos outros. Porque somos aqueles que estão reivindicando uma paciência de quem está em aprendizado, mas quando estamos na posição de professores, não temos a mesma paciência que gostaríamos que fosse dedicada a nós quando nós estamos na posição de alunos. Como é que fica você nesses lugares de controle, nesses lugares de poder, nesses lugares de autoridade, nesses lugares de mando? Como é que fica você quando a situação é uma situação que lhe é muito favorável? Como é que é você aprendendo e como é que é você ensinando? Como é que é você sabendo e como é que é você ignorando? Porque o observador ele está convidando esse filho para perceber exatamente, olhe, você não prestou atenção, o que aquele sujeito não conseguiu ver, não, porque ele trabalhou demais à noite, enquanto estava dormindo, despreocupado, ele estava lá. Você não consegue perceber que essas pernas trêmulas dele, que as limitações dele são pernas de caminhar léguas e léguas, distâncias e distâncias, caminhos e caminhos, né? Nós estamos aqui o tempo todo reivindicando a nossa condição de imperfeição. É bom que nós assumamos essa condição e que nós entendamos que nós estamos em processo. É a grande reivindicação que a gente faz. É a grande reivindicação que a gente faz. Os cuidados que você deseja na condição de enfermidade são os mesmos cuidados que você entrega quando você está sã, quando você está são. Veja as imagens que eu estou tentando construir aqui. Né? Quando você é aluno e quando você é professor. Quando você é enfermo, quando você está enfermo, quando você está são. Quando você faz bem o movimento no carro, quando você é um bom motorista e quando você é, né, barbeiro, né? Não é tão bom motorista assim. Como anda o seu olhar para perceber no outro também essa condição de limitação? Esse pai está nos convidando a isso. Esse pai está nos convidando a isso. E aí nós encontramos o discurso do Mestre Jesus o tempo todo colocado aqui. O tempo todo colocado aqui. Né? Sabe aquela história do sujeito que estava devendo ao patrão e que, né, pediu que o patrão perdoasse a dívida? O patrão vai lá e perdoa, mas ele também tem lá um outro devedor. Ele não perdoa? Quer dizer, perdoe a minha dívida. E aí perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoai as nossas dívidas. Né? É um pouco essa carta paterna para dizer, olha, preste atenção à maneira como você tem a oportunidade de se colocar com uma experiência de acolhimento na vida de alguém e talvez não esteja se colocando, porque as suas demandas parecem muito mais urgentes e o outro que está a seu serviço parece que tem essa condição de gente anulada
porque ele só precisa resolver a demanda que você está solicitando na hora em que você está solicitando. E a complexidade que é o outro? E a experiência do outro? E a dificuldade de o outro enxergar, porque a história do outro... Entendem a relação que a gente está fazendo aqui? Então, esse pai chama a atenção desse filho para ele, olha, preste atenção. Preste atenção. Olha só, em muitas ocasiões queixas-te contra ele, é relaxado aos teus olhos, tem as mãos descuidadas e a roupa não muito limpa. Entretanto, nunca imaginaste que o apagado servidor jamais encontrou oportunidades iguais às que recebeste. Não é? Não é isso? Não é isso? Quem é que pode entregar aquilo que não tem? Quem é que pode entregar aquilo que não tem? Eu sou professor de português, todo mundo sabe. Né? Não sabe não? Estou falando, professor de português. Estou achando que todo mundo sabe da minha vida. Foi porque parece que eu estou dando aula na escola. Desculpem por isso, é que foi. Eu não posso exigir de um sujeito que não foi à escola que ele domine regra de colocação pronominal. Não posso. Né? Ele use pró, não conhece. Não lhe foi dado. Não lhe foi dado. Não posso. Eu não posso, por exemplo, esperar que uma pessoa que nunca foi à escola escreva casa com S necessariamente, tá? Não estou criando, né? Enfim, casa com S. Eu não posso simplesmente dizer que a pessoa tem, né? Porque ela escreveu com Z. Aliás, é muito mais lógico botar um Z ali, o som não é Z em casa. Porque quem disse que é com S é a escola. Se a pessoa não foi à escola, quem disse a ela? Eu posso corrigir a redação de um aluno, né, de pré-vestibular, descontar o ponto dele, se ele escreveu casa com Z, porque ele está há anos vivendo a experiência de que casa se escreve com S. Casa é com S, né, gente? É com S. Você entende o que eu estou dizendo? Como é que eu posso cobrar a ortografia de um sujeito que não passou por um processo de letramento, de alfabetização? Né? A gente que está na escola não sei quanto tempo, ainda não sabe usar a regra de colocação pronominal, fala aí. Imagina que... Entendem isso que eu estou dizendo para a gente e que eu estou falando para mim também? Ora, olha a fala do pai, né? Ora, nunca imaginaste que o apagado servidor jamais encontrou oportunidades iguais às que recebeu. Você nunca imaginou que essa pessoa simplesmente está escrevendo, aí as pessoas ficam rindo lá das placas, os erros já... Coisa feia isso. Dos erros de ortografia que as pessoas... Pelo amor de Deus, quem diz a norma, essa norma aí, é a escola, a pessoa não está na escola, como é que ela nasce sabendo, né? Nasce sabendo? Entende a proposta que eu gostaria de fazer? Além disto, não lhe oferecem um ensinamento amigo e nem tempo para cogitar das próprias necessidades espirituais. Reclamas longos dias para examinar a pequenina questão referente ao teu bem-estar, todavia não lhes consagra nem mesmo 1 hora por semana ajudando a refletir. Reivindica, né? Mas não leva o outro a refletir. Respondes enfadado quando o velho companheiro te pede alguns níqueis, mas não vacilas em despender pequenas fortunas com amigos ociosos, em noitadas alegres, nas quais te mergulhas em fantasioso contentamento. Interrogas ingrato, que fizeste do dinheiro que te dei? Esqueces que o servidor de fronte enrugada não dispôs de tempo e recurso para calcular com exatidão os processos de ganhar, além do necessário, e não conseguiu ensejo de ilustrar o raciocínio com o refinamento que caracteriza o teu. Aí você pode estar pensando no servidor, né? Ah, mas esse servidor, essa gente não está falando do servidor, a gente está falando do filho. A questão hoje é o filho. Hoje é o filho. Que a carta é para o filho. Porque a gente pode levantar vários aspectos da conduta desse servidor. Mas a abordagem que é para o filho, olha, você não enxerga esse outro. Não vê esse outro. Ah, meu filho, quando a impaciência te visita o espírito, recorda que o monstro da ira indesejável te bate a porta do coração. E quando ela te entregas, imprevidente, tuas conquistas mais elevadas tremem nos alicerces. Chego a desconhecer-te, porque a fúria dos elementos interiores te alteram
a individualidade aos meus olhos, e eu não sei se passas a condição de criança ou de demônio. E aí o pai começa a fazer uma advertência, né? Começa a chamar atenção. Olha, quando a impaciência te visita o espírito, recorda que o monstro da ira indesejável... Qual é o momento em que você corre o risco de se perder? Qual é o momento em que você corre o risco de abrir mão e enfraquecer as conquistas mais elevadas, as suas conquistas mais elevadas? Olha esse outro convite. Olha esse outro convite. Né? Quais são essas coisas miúdas que nos tiram da nossa percepção, daquilo que é importante para nós, daquilo que é o mais precioso para nós, daquilo que é sagrado para nós, daquilo que a gente não abre mão, porque tem a ver com a nossa autodeterminação, porque tem a ver com aquilo que nos constitui, porque tem a ver com a nossa identidade essencial, porque tem a ver com a nossa luz mais essencial. Quantas coisas pequenas que podem estar tomando o lugar da nossa identidade essencial. E esse pai, ele olha para o filho como que diz, olha, nesse momento em que você fica na ira com esse servidor que não faz aquilo que você deseja, esse subalterno que não atende de pronto ao seu... Você perde a condição daquilo que você é. Você perde noção do que... Porque, minha gente, é nas pequenas coisas, né? É nas pequeníssimas coisas que a nossa condição essencial, a nossa condição... Quais são as picuinhas do personagem? Quais são as pequenas coisas do cotidiano que têm nos distanciado daquilo que é o mais precioso sobre nós? A nossa condição de ser espírito como uma autoconsciência. A autoconsciência da nossa própria, esse zelo, essa relação de intimidade com essa condição mais essencial nossa, que muitas vezes se perde pelas coisinhas miúdas, pelas coisinhas pequenas, pela falta de empatia com o outro, pelo lugar em que a gente se coloca nessa relação com o outro. Se não pode conter ainda os movimentos impulsivos de sentimentos perturbadores, chegado o instante do testemunho, cala-te e espera. Cala-te e espera, espera, espera. Se ainda não é possível conter, espera. O que você pode fazer para que você não se perca nessas coisas pequenas? O que é... E aí o pai convidando para você observar, é respirar, é correr, é orar, é trabalhar, é ligar para alguém. Não sei, mas qual é o mecanismo que dentro de você, internamente, aí é o pai que está convidando, pode lhe ajudar a se manter mais atenta e a se manter mais atento a esse olhar para o que é essencial. Porque é como se você olha, essa sua falta de empatia, ou essa sua dificuldade de enxergar no seu empregado o outro, como uma existência, como uma individualidade, como um ser, como uma história, como um espírito, como obra da criação, dispara em você sensações, experiências, sentimentos que distanciam você daquilo que é o mais essencial sobre você. Aqui é o Espírito dizendo, olha, é o Pai dizendo, mantenha-se atento à sua condição de espírito. Mantenha-se atento ao que você verdadeiramente é. Mantenha-se atenta à sua condição essencial. E veja o que é possível fazer. Aqui a sugestão é calar e esperar, né? Para que você não perca essa condição de vista. Pelo menos não tanto. Pelo menos não tanto. Né? Acorda, nada edifica e nada restaura. Apenas semeia desconfiança e temor ao redor de teus passos. Não ameaces com a voz. Não te insurjas contra ninguém. Retoma, filho. Aí esse pai, ele inclusive é uma instância interna. É o Espírito dizendo, Eduardo, vamos voltar. Retome aí, recolha. Toma aqui rápido, vem cá no cantinho. Vamos retomar, né? Passando pela ira, passando pela cólera, passando pelo julgamento,
passando pela falta de misericórdia, passando pela impaciência, passando por tudo isso. Venha cá, menino, venha cá. Fique aqui um pouquinho. É para isso que a gente faz palestra, para a gente ficar um pouquinho nesse lugar de quem está se observando com carinho, de quem está se observando com cuidado. É provável que guardes alguma reclamação contra mim, teu pai. O pai, eu sou perfeito, porque eu também sou ainda humano. No entanto, filho, acima de nós ambos, permanece o Pai Supremo, e que seria de ti e de mim se Deus um dia se encolerizasse contra nós. Né? O convite é que nós assumamos também essa condição de observador. Esse pai, essa carta, é a carta de alguém que está de fora, vendo um comportamento do filho e chamando o filho para conversar. A grande aquisição que nós podemos fazer é que nós construamos em nós esta condição deste pai, que é este observador. Nós somos este pai e esse filho. E este convite é para que você alimente este observador, este sujeito que está olhando distanciado, para já falar aqui foi demais, aqui foi de menos. Mas qual é a grande chave? Não é um olhar de julgamento. Não é um olhar de julgamento, né? É um olhar de acolhimento. É um olhar de quem diz, olha, vamos prestar atenção a isso aqui. Eu vou retomar isso aqui para fortalecer em mim este observador. O espírito, o olhar de espírito, um olhar que compreende, um olhar que acolhe, um olhar que encoraja, um olhar que impulsiona. Não esse olhar de quem está à espreita para punir e castigar. Não. Mas o olhar de quem está atento. Atento. Se distancie um pouco. Agora. Se coloque nessa posição de observador, nessa posição de pai. Escreva uma carta para você. Lembre para você o espírito que você é. Lembra para o personagem aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Lembra para o personagem que nós estamos em processo. Refaz as rotas. Ajusta as rotas. Alinha as rotas. Se perder de novo, retoma. Mas não deixe esse observador se enfraquecer. Não deixe esse pai, que pode ser a divindade, que pode ser a autoconsciência da imortalidade, que pode ser a condição de ser espírito, que pode ser você mesmo. Você mesmo. Se inscreva. Converse um pouquinho, retome. Mas em tudo isso, com amorosidade e com misericórdia. Porque assim como esse pai se reconhece humano, você também reconhece em você a sua condição de humanidade. E entende que é da dinâmica da existência essa aventura de se perder, de se encontrar, de se perder, de se encontrar, de se perder, de se observar. O que a gente não pode é perder esse compromisso com a gente. Eu te desejo muita paz. E como forma de prece, muita paz e muito bem. E como forma de prece, eu desejo que você fortaleça e que você encontre os caminhos para nutrir esse observador, que sempre vai chamar você para conversar, para que juntos vocês ajustem as suas rotas. Reflitam sobre essa carta, voltem a ela e sigamos juntos, irmanados, com a amizade do Mestre Jesus e a amorosidade da espiritualidade amiga que trabalha conosco, muito particularmente na atividade da sexta-feira do Centro Espírita Harmonia. A gente vai se encontrando. Até já.